Aleluia. Graça e paz, amém? Amém. Fecha teus olhos um instante antes de nós nos assentarmos. Faz uma oração comigo nessa noite. Sei que você já orou, já cantou, já adorou o Senhor. O objetivo do nosso culto aqui, eu tenho sempre falado isso, tenho frisado todos os cultos. Nosso maior objetivo é adorar, interceder e proclamar. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Repete comigo assim, diga adorar. Não dá para você fazer melhor, diga adorar, interceder e proclamar. Então fale com Ele nessa noite. Interceda por alguém nessa noite que você sabe que está doente. Alguém que você sabe que está num leito de enfermidade. Alguém que você sabe que está, quem sabe até algum familiar seu que está em casa, que está doente. Ore por ele agora. Ore por você mesmo. Não sei se você prestou atenção na letra desse hino, mas ele fala que é para o Senhor libertar nós de nós mesmos. A pessoa que causa mais problema na nossa vida, irmãos, somos nós mesmos. O maior causador de problema na nossa vida é nós mesmos. Vamos pedir para Jesus nos libertar de nós mesmos. Amado Senhor, revela o coração de cada um de nós, Pai, o Teu querer nesses dias. Revela, Senhor, o coração do Teu povo, da Tua igreja, a Tua vontade plena, Senhor. Mata, Senhor, as nossas vontades, mata, Senhor, o nosso querer. Realiza em nós o Teu querer, Pai. Que o Teu reino venha a ser estabelecido, Pai, nesse lugar. Que a Tua vontade venha a ser, Senhor, venha prevalecer nesse ambiente, Senhor. Que possamos nos submeter ao Teu governo, Pai, nesses dias, para que a Tua vontade seja feita em nossa vida e também através de nós, Pai, na vida de outras pessoas, Senhor. Nós oramos pelos enfermos, oramos pelas pessoas que estão abatidas, que estão angustiadas, que estão aflitas, que estão deprimidas, num estado de depressão. Nós repreendemos o espírito de depressão. Quem sabe pessoas que estão em casa nos assistindo pela internet nessa noite, que está lá depressiva, que nem saiu de casa nesse dia, que ficou o dia todo em casa angustiado, e agora, Senhor, está nos ouvindo, está nos assistindo, Pai. Nós o abençoamos aonde essa pessoa está, e nós determinamos, Pai, liberamos uma palavra de destino nessa noite, que essa semana será uma semana diferente para esta pessoa. As portas que estavam fechadas vão se abrir em o nome do Senhor Jesus Cristo. As muralhas que estavam diante desta pessoa vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus, amém? Antes de você assentar, irmãos, cumprimenta pelo menos umas 3 pessoas aí, fala teu nome, se apresenta para essa pessoa, dá um abraço, diga prazer, estar adorando a Deus com você. Sai do seu lugar, fala alguma coisa de bom para essa pessoa, diga eu estou feliz por estar adorando a Deus com você, glória a Deus. Pastor, mas eu não estou feliz. Finge que está feliz então, amém? É assim, irmãos, às vezes na vida é assim, às vezes você não está bem, mas tem que fingir que está bem, amém? Porque é pior você ficar desanimado, cara. Tem gente que ele está desanimado, que nem está tão desanimado, tão derrotado, que ele nem consegue fingir que está bem. Quando você consegue dar uma disfarçadinha, irmãos, o diabo fica confuso daí, você confunde a cabeça deles, amém? Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para prestar um culto a Deus. Como sempre temos falado, nosso objetivo estar aqui reunido é não para assistir um culto, mas sim oferecer um culto a Deus, oferecer o nosso melhor a Ele, porque só Ele merece adoração, só Ele merece a honra e a glória. E o reflexo do culto no domingo, irmão, o que acontece aqui no domingo, você não pode vir aqui, irmãos, para se preparar para adorar a Deus. Você precisa se preparar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo o dia todo para você chegar aqui e oferecer um culto a Deus. Precisa haver uma preparação antecipada. Você quer ter um culto diferente, quer ter um culto de domingo diferente, você precisa entrar na segunda-feira já se preparando para adorar a Deus no domingo. Mas sabe qual que é o grande problema da igreja nesses dias, irmãos? É que as pessoas estão indo para a igreja para se preparar para poder adorar a Deus.
Aí ele vai já com a cabeça cheia de problemas, cheia de confusão, passou um dia de treva, um dia ruim, e vai lá e quer que o culto seja uma bênção, quer que seja um céu aberto sobre ele. Não vai ser. Então nós precisamos ter uma preparação antecipada. Essa pessoa anda por tantos lugares, faz tanta coisa errada na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí domingo ele vai para a igreja, para aliviar um pouquinho a consciência. Para dar aquela aliviada, né? Assim, vou ficar mais em paz, vou dormir mais sossegado. Irmão, você não consegue enganar a sua consciência. Então precisamos ter uma preparação antecipada para oferecer um culto a Deus. Então chegamos aqui, oferecemos esse culto de adoração, oferecemos o nosso melhor a Deus, damos o nosso melhor aleluia, damos o nosso melhor glória a Deus, enfim, você canta do melhor jeito que você pode, e assim o nome do Senhor é glorificado, e quando você o glorifica, Ele libera sobre você bênção sem medida. Quando você o adora, tem gente que ele espera ter razão para poder adorar Deus. Eu estou esperando Deus fazer um milagre na minha vida, Deus resolveu o problema para mim poder adorá-lo, para mim poder adorar Ele com uma oferta, com um dízimo, com alguma coisa, para mim poder adorar Deus com uma canção, para mim poder adorar Ele dessa forma. Não, você precisa adorar Deus sem ter motivo para adorar. Quando você adora Deus sem ter motivo para adorar, pode ter certeza que Ele vai te dar muitos motivos para você adorá-lo. Você está comigo, sim ou não? Amém? Jó, ele adorou a Deus sem ter razão para adorar. Jó, ele adorou a Deus no meio da dor. Jó adorou a Deus no meio do caos. Jó adorou a Deus quando não tinha ninguém por perto, quando estava na solidão, quando todos os seus amigos, todas as pessoas que amavam ele, que diziam que amavam ele, o abandonaram. E quando Satanás pensou que ele ia abrir a boca para amaldiçoar Deus, ele se lançou em terra, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. E para você ter ideia, irmãos, Deus restituiu para Jó tudo que ele tinha, que ele tinha perdido. Não quando ele estava reclamando da vida, não quando ele estava contando o problema para um colega, para um amigo, reclamando, questionando Deus, porque o que a gente mais faz na vida, irmãos, é questionar Deus o porquê. O porquê, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso? Por que as coisas estão desse jeito? Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes a gente leva uma vida, irmãos, inteira fazendo tudo errado. Vivemos aí 20, 30 anos, 50 anos fazendo coisa errada, às vezes o caso de alguns, que não é o meu caso, né? Não estou com 50 ainda, mas a gente vive 20 anos, 30 anos fazendo coisa errada, fazendo só coisa que não agrada a Deus, fazendo as coisas do nosso jeito. Nós criamos um projeto de vida, elaboramos assim que eu vou fazer, assim que eu vou me comportar, é dessa forma que eu vou conquistar, e começamos a andar do nosso jeito, da nossa forma, e começa as coisas a dar errado, até por um certo período, irmão, porque quando você faz as coisas do seu jeito, essas coisas têm prazo de validade. Daqui um pouco vence o prazo e começa a dar ruim, começa a dar errado, e aí começa o questionamento, mas por que está acontecendo isso? Aí a gente vive uma vida toda fazendo o que é errado, e depois vem para a igreja e quer que as coisas mudem num piscar de olho, em 2, 3 meses, 2, 3 anos, quer que tudo volte ao normal, e assim por diante. Não vai mudar. Aquilo que eu sempre falo aqui, irmão, você já ouviu falar e vai ouvir eu repetir muitas vezes. Você precisa entender quando você precisa de um milagre e quando você precisa de ajuda. Às vezes o teu caso não é milagre que você precisa, o teu caso às vezes é a ajuda que você precisa, é alguém para te ajudar, é você ter uma atitude. Quando é milagre que a gente precisa, irmãos, então aí é só Deus para fazer milagre, porque homem nenhum pode fazer milagre. Agora, quando é ajuda, não adianta você ficar na fila do milagre, pedindo para Deus fazer o milagre, porque Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, o que você precisa entender? Ter um discernimento. Sabe o que Deus está querendo fazer com a sua igreja nesses dias, irmãos? Ele está fazendo uma organização. Ele está organizando a sua igreja. Ele está fazendo um alinhamento da sua igreja, um alinhamento do coração das pessoas com o coração dele. E pessoas que estão conseguindo alinhar o seu coração com o coração de Deus, essas pessoas estão começando a caminhar mais rápido. Essas pessoas daqui um pouco elas vão estar correndo, daqui um pouco elas vão estar voando, daqui um pouco elas vão estar conquistando novos horizontes. Amém?
Agora pessoas, irmãos, que caminham esperando que alguém diga para ela o que ela precisa fazer, ela se torna um robô, ela se torna uma marionete na mão das pessoas, que ela só se move quando alguém o manda, ela só faz quando alguém diz para ela fazer, ela só faz quando alguém pede para ela fazer, ela se tornou o servo inútil, mas quando alguém pede para ela fazer, ela vai e faz bem feito, ela capricha naquilo que ele faz, mas ela é um servo inútil, por quê? Porque ela só faz aquilo que foi pedido para ela fazer. Agora as pessoas que andam atentas, ou andam apercebidas nesses dias, elas vão começar a não ouvir o que as pessoas estão dizendo, elas vão começar a ouvir o que o céu está dizendo, elas vão começar a ouvir o coração de Deus, Deus vai começar a revelar para a sua igreja, para as pessoas que têm buscado esse entendimento, Deus vai começar a revelar o segredo que está no coração dele. Ele já fez isso, ele revelou isso para Noé, ele revelou o que estava no coração dele para Noé, ele revelou isso para os profetas, e ele continua falando, porque ele é o mesmo Deus. Então o meu pedido é dizer para você hoje, o que eu digo para você: alinhe o seu coração com o coração do Pai, porque o Pai vai revelar para você o que está no coração dele. Aí você vai cometer menos erros, você vai perder menos tempo, porque a gente perde mais tempo, irmãos, desconstruindo as coisas, desmanchando as coisas que a gente fez errado, do que a gente construindo coisas novas. Não é assim com você, ou será que é assim só comigo? É com você também, sim ou não? A gente vive mais desmanchando aquilo que a gente fez, do que construindo coisas novas. A gente caminha, de repente, mas está tudo errado, trancou de novo, parou e não deu certo, as coisas não estão fluindo, aí a pessoa tem que voltar, rever, recomeça de novo, aí ele busca informação. Nós estamos vivendo, irmãos, na era da informática, na era da informação. As pessoas estão tendo muita informação, irmãos, estão tendo muita informação, mas não estão tendo entendimento. E não adianta você ter só informação e não ter entendimento, porque você só consegue desfrutar aquilo que você entendeu, e as pessoas estão buscando informação de como resolver certos problemas, e existem alguns problemas, irmãos, que você não vai resolver com informação, você vai receber buscando entendimento em Deus. Está comigo, sim ou não? Entenda isso, e você vai ter um 2020 aí bem melhor do que você teve em 2019, pasmem vocês, mas estamos aí na metade de fevereiro já, o ano está passando voando, daqui um pouco nós vamos estar aí, fazendo aqui o encerramento, o último culto do ano de novo, o negócio anda rápido, se você, irmãos, parar no tempo, você não vai conseguir alcançar suas metas, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, é muita perca de tempo. Hoje as pessoas passam mais tempo olhando para a tela do seu celular, cuidando às vezes o que está acontecendo do outro lado, do que está acontecendo na sua própria vida, dentro da sua própria casa. Então é tempo de nós pararmos um pouquinho, e às vezes, irmão, sabe o segredo de você conquistar algumas vitórias? Não é você fazer, porque dá a entender assim, que parece que para mim conquistar alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás. Ah, pastor, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Não, irmão, quando você alinha o teu coração com o coração de Deus, os teus sonhos correm atrás de você e querem se realizar na tua vida. Você acredita nisso? É a Bíblia que diz isso. Lá em Deuteronômio diz assim, que é as bênçãos que vão correr atrás de nós. Tem alguém aí que a bênção está correndo atrás de você ou não? Deixa eu te abençoar, a bênção quer ser abençoada por você. As pessoas vão para a igreja hoje para buscar uma bênção. Não é assim que funciona na igreja? Eu vou lá para mim buscar uma bênção. Não, irmão, você precisa vir aqui para você se tornar uma bênção, porque quando você se torna uma bênção, você se tornou um canal de Deus, e tudo aquilo que você vai liberar para a vida das pessoas, vai ter que passar por você, e você se torna um canal de bênção na vida das pessoas. Aleluia, glória a Deus, amém. Entenda isso, e você vai sofrer menos, vai andar menos em círculo. O povo de Israel andou em círculo 40 anos e não conseguiu chegar no seu destino, não conseguiu herdar a promessa. E veja que Deus estava com eles, não estava? Deus estava presente com eles. Eu falei isso aqui outro dia já. Então não basta você só ter a presença de Deus com você.
Porque o povo de Israel tinha uma presença de Deus com eles, mas eles não chegaram ao seu destino. Sabe por que não chegaram ao seu destino? Porque eles não se submeteram ao governo de Deus. Nós temos estabelecido aqui nesse início de ano que queremos nos submeter ao governo de Deus em 2020. Amém? Você está lutando para isso, sim ou não? Se submeter ao governo de Deus. Porque não basta você só ter a presença de Deus. Pastor, mas a presença de Deus não é suficiente? Não. Porque Israel, irmãos, eles tinham a presença de Deus e eles não chegaram ao seu destino. Por quê? Porque eles queriam a presença de Deus, mas não queriam o governo de Deus sobre eles. E você querer a presença de Deus, sem querer o governo de Deus sobre a tua vida, não vai resolver. Você vai andar em ciclo 40 anos, como andou Israel, e não vai chegar em seu destino. Agora, quando você se submete ao governo de Deus, aí é diferente. Aí Ele coloca você na rota certa. Você está fora da rota, e Ele vai te colocar na rota certa, e tudo vai ficar mais leve para a sua vida. Seus dias vão ficar uns dias mais leves. Tem pessoas aqui, irmãos, carregadas com dias pesados, carregadas com fardo pesado, todo dia aquele fardo, aquele peso. Segunda-feira de novo. Tem que ir para o trabalho de segunda-feira, tem que levantar cedo, enquanto tem gente sonhando para estar no teu lugar, querendo levantar cedo para ir para o trabalho. E passa a semana sobrecarregado, ele dorme cansado e acorda cansado. Então é uma canseira, não é uma canseira física, mas é uma canseira espiritual. E essa canseira espiritual, irmãos, não vai resolver você tirar férias, ir para uma praia, ficar em algum lugar descansando, não vai resolver. Você vai voltar de lá mais cansado ainda. Agora o que acontece? Quando você deixa Deus dominar a sua vida, Ele tira a sua canseira. Ele tira a canseira física assim também, mas Ele tira também aquela canseira espiritual que está te matando. A pessoa tem tudo, mas não consegue desfrutar de nada. Tem dinheiro, mas não consegue desfrutar do dinheiro. Tem família, mas não consegue desfrutar da família. Tem tudo à sua mão e não consegue desfrutar de nada. Porque ele vive, ele tem um ambiente propício para a paz, mas ele vive em guerra. É falta de alívio no espírito. É falta de uma liberdade. E Deus quer trazer isso para nós nesses dias, amém? Aplauda Jesus nessa noite. Bem forte, bem bonito. Aleluia, eu quero pregar uma palavra nessa noite. Agradecer a presença aí do meu cunhado, minha cunhada, que estão com a gente desde sexta-feira, né? Joel, Nelly, levante a mão lá atrás. Agradeço a Deus pela vida dele, por ele ter deixado eu casar com a Rose. Ele é o irmão mais velho da Rose, da pastora Rose, né? E ele, depois do pai dele, foi ele que autorizou. Então, tá aí, né? Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos nesse lugar. Os servos de Deus também congregam, servem o Senhor Jesus, estão de férias, estão nos visitando e participando do culto juntamente conosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você também que nos visita pela primeira vez, já foi falado aqui, cada um que nos visita, né? Que Deus abençoe. Sejam todos vocês bem-vindos nesse lugar pela primeira, segunda, terceira vez e assim por diante. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Quero compartilhar uma palavra de Deus que está no meu coração. Prometo que não vou demorar muito. Prometo que dentro de 1h30 eu já estou encerrando o culto. Amém, brincadeira, um pouco antes. Mateus capítulo 14. Deus me trouxe essa semana, irmãos, a refletir um pouquinho sobre algo muito interessante. Pessoas, irmãos, que vivem muitas vezes uma vida de expectativa. Quem já teve um momento de expectativa na sua vida, que está vivendo uma expectativa porque vai acontecer alguma coisa? Algum de vocês já viveu isso? Sim ou não? Levante a mão, irmão, participa aí. Acho que todos nós temos aquele momento de expectativa. Naquela expectativa, e a expectativa, irmãos, ela gera ansiedade. Dá aquele frio no estômago, aquele frio na barriga, a pessoa fica ali agitado, né? Mas tem gente, irmão, que ele vive uma vida de expectativa. E Deus essa semana me trouxe eu pensar um pouquinho a respeito disso. De pessoas que vivem uma vida de expectativa. Então a expectativa que significa que há um espectador. É alguém que está, e um espectador é aquele que está na plateia. Certo? Concorda comigo? Sim ou não? Então se ele está na expectativa, ele é um espectador. E se ele é um espectador, ele está na plateia. E ele vive uma vida na plateia.
E essa semana foi interessante, que eu estava orando, estava meditando um pouquinho, buscando a Deus uma direção, porque quando vou ministrar domingo, eu sempre já começo a segunda-feira, me preparar, buscar Deus, não que eu não pegue a Bíblia outros dias, mas eu busco mais em Deus, para Deus revelar uma palavra, para transmitir para a igreja, porque eu não posso chegar aqui e falar o que dá na minha cabeça de eu falar. Preciso ter uma direção de Deus para ministrar uma palavra, porque eu não estou lidando com animais, eu estou lidando com um ser humano. E esse ser humano tem uma vida eterna, e eu preciso ter uma responsabilidade de dar destino para essa pessoa, e dar o destino certo. Porque hoje tem muitas pessoas, irmãos, que não tem responsabilidade com a vida das pessoas. Ele fala qualquer coisa, ele diz o que acha que é o que ele pensa, eu acho que você deve fazer isso, e acho que deve fazer aquilo. Não, irmão, você não pode dar um conselho, dar uma direção para a pessoa, achando o que essa pessoa pode fazer. Você precisa ter uma direção. Porque você está cuidando não de uma vida física, está cuidando da vida eterna das pessoas. Então hoje você não se entrega na mão de um médico que você não conhece, para fazer uma cirurgia no seu coração. Sabe que o cara estudou lá veterinária, tu não vai dar o seu coração para ele, porque ele é um médico também, não deixa de ser médico. Ah, mas ele é um pediatra, eu vou deixar ele fazer uma cirurgia no meu coração. Tu não vai fazer isso. E isso que você está cuidando da sua vida, esse médico se preparou para cuidar da sua vida física. Agora, para cuidar da tua eternidade, para quem você está entregando o seu coração? Para quem você está entregando os seus ouvidos, a sua mente para você ouvir? Você está ouvindo qualquer coisa na internet, está comendo tudo aí? Qualquer pregação, qualquer coisa que emociona, que dá emoção, que dá arrepio, e você está seguindo esses passos, ou você está buscando uma direção certa? Se trata de vida eterna. E quando se trata de vida eterna, eu não posso relaxar, porque eu preciso ter uma palavra direcionada do céu para cuidar do coração dessa pessoa. Você concorda comigo, sim ou não? E Deus me trouxe a pensar um pouquinho sobre isso. De pessoas, irmãos, que vivem uma vida na plateia, vive a vida inteira na plateia, passa ano e vem ano, e ele continua sendo um espectador, ele continua vivendo uma vida de expectativa. E para ele ser um espectador, significa que ele tem que estar sentado na plateia a vida inteira. Não estou falando de você sentar aqui para assistir um culto, porque você não é uma plateia. Quando você está aqui, irmão, eu não estou diante de uma plateia, eu estou diante dos filhos de Deus aqui nessa noite. É diferente. Por isso que eu falei, você não pode ser um espectador do culto, você precisa ser alguém que vem para oferecer um culto a Deus. Agora a pessoa vive a vida inteira, a sua vida, ele vive uma vida na plateia, assistindo o que está acontecendo na vida dos outros, vendo as pessoas conquistando, e ele mesmo não consegue conquistar. Mas como que o fulano conquistou? Ele ganha menos do que eu ganho, e por que ele consegue e eu não consigo? Ele chegou na igreja faz muito menos tempo do que eu, e por que ele já está fazendo muita coisa na igreja e eu ainda estou aqui assentado? Pois é, tem alguma coisa errada aí. Tem pessoas, irmãos, com a mente brilhante, tem pessoas que têm uma capacidade muito grande. Quando eu falo isso, capacidade, se trata de capacidade espiritual, capacidade profissional, muitos tipos de capacidade. Mas a pessoa não consegue prosperar em nada, não consegue fluir em nada. Alguma coisa está errada. Essa pessoa, ou ela está seguindo alguém, ela está se esperando em outra pessoa. Irmão, não adianta você querer ser outra pessoa. Você pode até admirar alguém, você pode até se inspirar, ter inspiração na vida de outra pessoa, de alguém. Irmão, você precisa dar os teus ouvidos para quem já conquistou. Você precisa dar os teus ouvidos, emprestar os seus ouvidos para ouvir pessoas que já passaram, que já caíram, pessoas que já se levantaram, pessoas que estão de pé, e pessoas que estão lutando para ir mais longe. Mas sabe o que é o problema de alguns, irmãos? É que eles querem voar como águia, mas eles ficam junto com pardal, e você não vai conseguir voar como águia, vivendo no meio dos pardais. Você precisa abrir mão de algumas coisas, para que Deus possa te levar em lugares maiores. Você precisa decidir, você precisa querer sair desse ambiente. E Deus me fez pensar sobre isso, que Ele quer tirar algumas pessoas da plateia, para que essas pessoas se tornem protagonistas da sua própria história. Amém?
Ou você está entregando a caneta e o papel na mão de outras pessoas para outros escrever a sua história? Como que você está querendo ser visto nesses dias? Quer que as pessoas olhem para você e sintam pena de você? O engraçado é que tem algumas pessoas assim, irmão. Ele está com problema e você procura ele, pergunta como ele está. Ele faz aquela cara de coitadinho, irmão. Não sei nem fazer cara de coitadinho. Faz, Romeu, uma cara de coitadinho ali. Cara de sofrido, cara de sofrência, cara de derrota, para que você tenha pena, para que você... Irmão, e a pessoa fica ali na expectativa que vai vir alguém salvá-lo. Eu espero que vai vir alguém aqui e vai me tirar dessa situação que eu estou. Vai vir aqui, vai vir profetizar. Vai entrar alguém marchando aqui na minha rua e vai bater na minha porta e vai profetizar e vai me tirar desse calabouço que eu estou. Eu digo para você, não vai não. Não vai vir ninguém não. Porque aquele homem que era para vir para resgatar, ele já veio. É o nosso Cristo, nosso Senhor, amém? Ele já veio, Ele tem levantado pessoas, Ele tem deixado uma palavra para nós, uma palavra de direção, para dizer para nós: ei filho, toma ânimo aí, levanta-te desse calabouço, erga a tua cabeça, porque eu tenho novos horizontes para te colocar, eu tenho novas posições para te colocar, existe um potencial muito grande dentro de você, e você precisa ativar esse dispositivo que está aí dentro, e começar a se tornar a pessoa que você nasceu para ser. E Deus me trouxe essa palavra que eu quero ler com você. Mateus 14 e 26 diz assim, ó. Não se canse, meu irmão, de ouvir o que eu tenho para falar nessa dor. Eu preciso liberar alguma coisa que está aqui dentro, irmão, que está incendiando meu coração. Eu preciso liberar para que você possa receber. 14 e 26 diz assim, ó. Vamos ler do versículo 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo: não tenham medo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse, olha o que Pedro diz, irmão, no versículo 28, respondeu Pedro e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Amém? Deus me fez eu parar essa palavra nessa semana. Eu já ministrei várias vezes essa palavra, já li, palavra bem conhecida. Mas Deus fez pensar sobre esse assunto, sobre sair da plateia, sair da expectativa para entrar em ação. Sabe, irmão, tem pessoas, irmãos, que ele tem medo de sair da plateia. Sair da plateia, que eu digo, é você sair da posição a qual você se encontra, para começar a viver uma vida de ação. Mas só vai conseguir viver uma vida de ação, irmãos, primeiramente, pessoas que têm coragem. Diga, precisa ter coragem. Diga comigo, precisa ter coragem. E precisa ter atitude. Tem gente que tem coragem, mas não tem atitude. Mas aí precisa mais algumas coisas. Você precisa também ter coragem, ter atitude, ter foco e fé. Se você estabelecer esses 4 pilares na sua vida, já vai ser um bom começo já para uma nova história. Ter coragem, ter atitude, ter foco e ter fé. O que a coragem vai fazer você? A coragem vai te motivar você a ter ação. E agora então, depois de ter ação, você precisa ter foco. O que acontece com algumas pessoas, irmãos? Ele tem coragem, tem ação, mas não tem foco. Não mantém o seu foco. O que te mantém, irmãos, na superfície, não é a tua coragem nem a tua ação. O que mantém você na superfície, andando sobre as águas e conquistando, não é a tua ação e nem tampouco a sua atitude, nem tampouco a sua coragem. O que mantém você na superfície é o foco e a fé. Amém? É a fé e o foco que vai manter você na superfície.
O que derrubou Pedro? Se você continuar lendo aqui, no próximo versículo vai dizer assim, que Pedro sentindo o vento forte, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar, e começou a ir para a profundeza. Veja que ele teve uma boa iniciativa, ele teve coragem e teve ação. E ele por um tempo ele teve foco, mas depois, por causa do barulho do vento, por causa do barulho das ondas, ele perdeu o foco. E quando ele perdeu o foco, irmãos, começou a entrar dúvida. Todos os dias, irmãos, quando eu começo a olhar, irmãos, para as circunstâncias, e quando eu começo a olhar para as forças, para nossas condições, eu decido parar. Eu decido desistir. Eu tenho por decisão eu digo assim, mas não tem como continuar, não tem como eu prosseguir, porque eu estou focando nas ondas, eu estou focando no vento. Mas quando eu estou com meu foco em Cristo, Ele me dá possibilidades de eu continuar, mesmo não existindo nenhuma possibilidade. Você está entendendo isso? Agora tem pessoas, irmãos, que estão cheias de possibilidade diante dele, está cheio de oportunidade diante dele, oportunidade de trabalho, oportunidade de se preparar para o trabalho, para ter um futuro brilhante, estudar, correr atrás, fazer alguma coisa melhor na vida, mas ele não faz nada disso. Por quê? Porque ele estabeleceu uma zona de conforto. Ele prefere viver uma vida na plateia, viver uma vida na expectativa, assistindo os seus colegas conquistar, indo na formatura dos seus colegas, vendo os seus colegas alcançar os seus objetivos, e ele continua sendo um espectador, ele continua assistindo as pessoas andando, as pessoas conquistando, as pessoas evoluindo, mas ele não tem coragem de sair da plateia. E nessa noite Deus me mandou revelar esta palavra ao teu coração, e dizer para você: sai da plateia, para você ser o protagonista da sua própria história. Tem alguém comigo aqui entendendo? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor nessa noite, e libere aquilo que está no seu coração nessa noite. Aleluia. Só vai ter essa atitude, irmãos, pessoas que têm coragem. Pessoas que têm coragem, é você ter essa ação, é você ter essa atitude de sair da plateia. As maiores histórias, irmãos, não foram escritas por pessoas que ficaram na plateia, não foram escritas por pessoas que ficaram só olhando e vendo o que está acontecendo no mundo, vendo o que está acontecendo na cidade. As maiores histórias, quem escreveu foi pessoas que não tiveram medo de cair. As maiores histórias foi pessoas que não tiveram medo de cometer erros. Só decide sair de uma vida de expectativa, só decide sair de uma vida de expectação, de espectador, aquele que não tem medo de cometer erro. Quem aqui entre nós que não tem medo de cometer erro? Todos nós temos. Mas esse medo de cometer erros não pode superar a tua coragem, cara. Tem gente que é tão medroso que ele vive uma vida de rotina. Ele estabeleceu uma rotina para a sua vida e vive só naquele mundinho, irmão. Assim você não vai ter coisas novas acontecendo na sua vida. A única coisa que você vai ter de novo, irmão, é uma folhinha de calendário no final do ano que vai chegar nova para você, virar a página e dizer assim: estou entrando em 2021 de novo. A única coisa, porque a rotina continua a mesma. E nessa noite Deus manda dizer para você: você quer ver coisas novas acontecer? Começa a fazer diferente desse ano. Ser o cara que chegava quase todo dia atrasado no emprego, começa a chegar uma meia hora antes. Você acordava às 5 horas da manhã, porque você tinha que chegar lá na empresa às 7 horas, começa a acordar às 4:30, e tira meia hora de oração, alinha o teu coração com o coração de Deus, coloca a tua família na mão de Deus, começa a fazer coisa diferente, pelo amor de Deus, e você vai começar a ter resultados diferentes. Pessoas, irmãos, que não só saem da plateia, pessoas que não estão conformadas com o que está acontecendo na sua vida. Tem que ser inconformado, não insatisfeito, porque existe uma diferença entre insatisfação e inconformismo. Tem pessoas que é insatisfeita com tudo, porque aquele insatisfeito reclama de tudo, mas o inconformado, ele faz alguma coisa para mudar.
Não é tempo, irmão, só de denunciar o que está errado, só apontar o que está errado, não. É tempo de fazer o que é certo, para que as coisas mudem. Tem gente que diz que está tudo errado, está tudo errado, mas ele continua fazendo coisa errada também. Um exemplo: pois a cidade é suja, não cuida da cidade, não sei o quê. Mas ele mesmo joga lixo fora do lixo, não joga lixo na lixeira, joga o papel de bala na calçada, joga a garrafa PET na rua, na calçada, ele mesmo não cuida. Fala da corrupção, mas ele mesmo fura a fila, ele mesmo dá um jeitinho brasileiro. Não vai resolver, cara. É preciso tomar uma posição de libertador. É preciso nos posicionar e ter essa ação, para que Deus possa assumir o controle da nossa vida, em o nome de Jesus. Se você está comigo, glorifique o nome do Senhor nessa noite. E Pedro teve essa atitude, e ele escreveu uma história. A história podia ser outra. Todo mundo estava amarelo de medo naquele barco. A tempestade era muito grande, e olha que eles eram homens experientes. Eles sabiam muito bem lidar com tempestade. Eles sabiam muito bem lidar com mar alto, com mar perigoso, com vento forte, porque eles eram pescadores. Mas a experiência deles não foi suficiente para que eles pudessem vencer aquela tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter dias que as tuas experiências que você tem não vai ser suficiente, cara. Você vai precisar de um milagre. E muito mais de um milagre, você vai ter que tomar uma ação. Vai ter que ter uma atitude. Você vai ter que começar a ficar inconformado com o que você está vivendo. Você tem que começar a se inconformar. Qual que é a tua rotina? Cada um teria uma rotina aqui. Você costuma ler? Ler bastante? Sim ou não? Não levante a mão. Começa a ler livros diferentes. Começa primeiro começando a ler o melhor livro, a Bíblia. Começa a fazer leitura. Cria uma rotina de leitura, de você ficar sozinho, de você se isolar, de você ficar um tempo só, e você começar a criar esse ambiente de adoração a Deus. Porque, irmão, tem gente que acha que adorar a Deus é pegar o microfone e ficar diante de uma plateia e adorar. Irmão, o adorador, irmão, ele adora onde ele está, dentro do carro, na rua, no banheiro, tomando banho, sentado no trono, aonde quer que esteja, mas ele vai estar adorando, porque ele é um adorador. Começa a gerar ambientes, e esse ambiente não é o Espírito Santo que vai gerar, irmão, é você que tem que gerar um ambiente de adoração. Quando Davi, irmãos, ele trouxe a arca para Jerusalém, quando ele assumiu o reinado de Israel, ele disse assim, eu não me assentarei no trono, sem antes ter a arca de Deus aqui em Israel. O meu governo só vai ser estabelecido, se trouxermos a arca de Deus aqui. Mas para que a arca de Deus esteja aqui, antes nós vamos fazer uma tenda. Nós vamos fazer uma tenda muito grande, e vamos montar uma equipe de adoração, para que quando a arca chegar aqui, essa equipe esteja aqui 24 horas por dia adorando. Ele preparou um ambiente de adoração para colocar a presença de Deus. Não adianta você adorar e não reter a presença de Deus. Tem gente que ele adora, a presença vem, mas ela vai embora de volta, porque não foi preparado um ambiente de adoração. Prepara um ambiente de adoração dentro da sua casa. Prepara dentro da sua casa esse ambiente de adoração. Prepara onde quer que seja, no seu carro, na empresa, aonde quer que seja. Crie um ambiente de adoração. Diga a Deus, esse ambiente aqui é um ambiente que tem que estar livre para adorar o seu nome, para glorificar o Senhor. Amém? E o convite hoje é: sai da plateia. Sai da plateia para você ser o protagonista da tua própria história, irmão. Tem muita gente com potencial, capacidade, irmão. Muita gente, uma mente brilhante, pessoas com dons, com talentos, mas outros estão escrevendo a sua história. Ele se tornou um admirador dos outros. Ele se tornou um admirador de talentos, porque ele vive admirando o talento dos outros. Como eu queria ser como aquela pessoa. Como eu queria ter uma família como a família do fulano. Como eu queria ter um emprego que o fulano tem. Como eu queria ter um carro que ele tem. Como que eu queria ter o salário que ele tem. Pergunto: o que você está fazendo para mudar? A sorte é para todos. Que na verdade eu não acredito muito em sorte, eu acredito muito em Deus, amém? Mas se é que existe sorte, então a sorte é para todos, as oportunidades é para todos.
Eu sempre falei isso para o meu filho, o Felipe. Sempre disse isso para ele, e ele acatou isso para ele. E hoje eu glorifico a Deus pela vida dele. Eu sempre dizia, a oportunidade vem para todos. Só que você precisa se preparar para a oportunidade, para que quando a oportunidade passar na tua frente, você possa estar preparado para você entrar nela. Ele se preparou, está se dando bem, graças a Deus por isso. E tem gente, irmão, que ele fica esperando as oportunidades. A oportunidade chega, mas ele não está preparado. Ele não estudou, não fez um curso, não fez uma faculdade. E enquanto alguns se preparavam, passavam um sono pela madrugada estudando, ele estava dormindo. Enquanto alguém estava estudando, ele estava na hora de lazer, estava lá brincando, e assim por diante. E a oportunidade vai chegar e vai passar, e aquele que se preparou, aquele que passou acordado, aquele que se preparou, aquele que pagou o preço, vai entrar nela e vai desfrutar dela. Mas aquele que perdeu o tempo, vai passar e vai ficar esperando. Está me entendendo, sim ou não? Tudo que Deus quer da igreja, irmãos, é ação. Nesses dias, começando por isso, ação. Pedro precisava de um momento de ação. Ele estava inconformado com a situação que estava naquele barco. Aquele barco, irmão, estava um caos. Já era madrugada, irmão, era a quarta vigília da noite, eles tinham remado a noite inteira, o vento era contrário, não conseguiam ir para frente nem para trás, estavam no meio do mar, atribulado. Pensa no caos que estava naquele barco. Mas os outros estavam esperando talvez o barco afundar, esperando o dia amanhecer, esperando o milagre acontecer, alguma coisa acontecer, e Pedro estava ali, irmãos, esforçando, remando, e de repente, irmãos, vem alguém caminhando por cima das águas. E eles pensaram que era um fantasma. E ficaram assustados. E aí Jesus disse assim, fica tranquilo que sou eu, não é fantasma nada, sou eu. Aí eles não reconheceram a voz, porque é difícil reconhecer a voz de Jesus no meio da tempestade, irmão. É difícil você acreditar quando tudo está perdido. Chegar para alguém, irmão, que tá morrendo e dizer assim, não, vai dar tudo certo no final e tal coisa, não adianta. Ninguém vai ouvir a voz de Jesus naquela hora. Eles estavam ali, eles não reconheceram a voz do mestre. Aí naquela dúvida, será que é, será que não é? Pergunta para um, será que é Jesus? Não sei, parece não ser, mas parece ser. Entre a dúvida, irmão, alguém tinha que tirar a dúvida. Ei, talvez o teu milagre é só você tirar a dúvida. E para tirar dúvida, vai ter que ter coragem de colocar o pé, irmão. Mas pastor, não estou vendo o chão. Coloca o pé, para ver se não tem chão, vai acontecer alguma coisa, vai afundar. Mas pastor, mas se Jesus não vir socorrer a gente, Ele vem, irmão. Mas caso Ele não venha, se não vem a gente morre, mas morre esperando, morre fazendo alguma coisa. Ah, meu Deus, tem alguém que está entendendo isso aqui nessa noite? Eu prefiro, irmão, morrer então esperando, morrer tentando fazer as coisas, do que morrer como um tímido, como uma pessoa que está arredio, que está com medo, por um medroso, medo de tentar, irmão. E nesta noite é um posicionamento que Deus quer te dar. Tem ação, tem atitude, parta para cima, que vai dar certo. Mas e se não der certo, pastor, você vai cair. Mas daí, pastor, vai cair, mas você vai se levantar, vai ter a segunda chance. Amém? É melhor morrer assim, irmãos, é melhor morrer tentando do que morrer como um fracassado, cara. Alguém que não conquistou nada na vida por ter medo. Vive uma vida de rotina, passa ano e vem ano, a pessoa está sempre o mesmo, sempre na plateia, sempre assistindo, sempre vendo o que os outros estão fazendo, o que está acontecendo no mundo. Ele sabe tudo que está acontecendo no mundo, mas não consegue identificar o problema que está na sua vida. E Deus nessa noite quer te tirar da plateia. Diga para o seu colega aí, Deus quer te tirar da plateia. Numa fala com autoridade, diga, Deus quer te tirar da plateia e quer te colocar você como um protagonista da tua própria história. Aleluia. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Até anotei aqui um monte de coisa, irmão. Eu sempre faço esboço, mas quase nunca uso os esboços. Mas é bom, eu deixo o Espírito Santo conduzir isso. Então uma coisa que eu falei aqui, irmão, que só decide sair da plateia quem está inconformado. Pedro estava inconformado com aquele caos que estava no barco. Se você está conformado, irmão, e está bem, vivendo raso, e está satisfeito com isso, com a vida espiritual no raso, continua aí, que tu vai viver só, é como ir na praia e só molhar até o tornozelo, e estou desfrutando da praia, mas estou só no raso.
É um gosto, e gosto não se discute. Se você quer viver uma vida espiritual só indo na igreja ouvindo pregação, é uma escolha sua. Mas deixa eu falar um negócio para você. Assistir pregação, ouvir pregação, assistir culto, não faz de você um cristão. Amém? O que faz de você um cristão é você se tornar parecido com Cristo. E para se tornar parecido com Cristo, vai ter que começar a fazer renúncia. Você vai ter que começar a abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que começar a fazer diferente. Você vai ter que começar a mudar de posição. Você vai ter que sair de onde você está. Talvez não é um ambiente físico que você precisa sair. Não, talvez não precise você mudar de casa. Eu já vi pessoas, irmãos, dizendo assim: pastor, eu preciso mudar de casa, porque essa casa aqui parece que tem demônio, parece que é uma tribulação, nada dá certo. Não, irmão, não adianta mudar de casa e não mudar a rotina. Não adianta mudar de emprego e não mudar de atitude. Não adianta mudar de igreja, não mudar de caráter. Ah, meu Deus, tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Se tem alguém, levante a mão e adore o nome do Senhor. Aleluia! Ah, Espírito Santo vem sobre nós nessa noite. Às vezes nós temos que mudar de posicionamento, a forma em que nós nos posicionamos. O que define a tua vitória é a forma que você se posiciona diante do teu inimigo. É a posição, como que você se posiciona diante dele, como um fraco? A Bíblia diz lá em Provérbios, diz assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem que se mostrar valente diante do problema, irmão. Pastor, mas ninguém acredita em mim. E quem disse que as pessoas precisam acreditar em você para você ser quem você nasceu para ser? Tem gente que não acredita no que eu falo, tem gente que não acredita no que eu faço, tem gente que não acredita na visão que Deus deu para a gente, tem muita gente, são mais os que não acreditam do que os que acreditam, mas Deus me deu direção, e nós estamos aí, irmão, colocando o pé e Deus coloca o chão, Ele vai aplanando os caminhos tortos, e nós vamos conquistando, porque Ele está no controle de tudo. Se você é uma pessoa que tem medo de fracassar, irmão, sinto muito dizer para você, você vai continuar sendo um espectador. Não tenha medo do fracasso. Tenha um medinho sim, um pouquinho só. Pastor, mas e se eu fracassar? Todo mundo vai rir de mim. Pois é, deixa eles rir. Eles riem de você hoje, mas te aplaudem amanhã. Amém? As mãos que jogam pedra em você hoje, elas vão ter que te aplaudir amanhã, porque Deus vai tirar você desse anonimato, Deus vai tirar você desse calabouço, Deus vai tirar você desse sofrimento, e vai mudar a tua história, vai fazer você uma pessoa diferente. Aleluia! Esta palavra que estou liberando aqui nessa noite, ela tem direção, e essa direção é o teu coração nessa noite. Pedro foi, partiu para cima, disse assim: se é o Senhor, veja o que ele disse, ó: se é o Senhor, manda. Deus me fez eu parar nesse texto aqui, 28. Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ele podia muito bem ter falado diferente: se é o Senhor, eu vou descer do barco e vou começar a andar e não vou afundar. Mas ele disse assim, ó: se é o Senhor, me manda eu ir. Pedro, ele podia ser tudo: doido, louco, bravo, violento, agressivo, mas não era bobo. Amém? Ele tinha muito defeito, só que não era bobo, ele era inteligente. E você também não é bobo, amém? Você é inteligente. Por que Pedro não era bobo? Porque ele disse assim: se eu partir pela minha vontade, eu vou afundar. Mas se ele mandar eu ir, eu vou caminhar debaixo da ordem dele. E se eu caminhar debaixo da ordem dele, não é responsabilidade minha, é responsabilidade dele. Amém? Você pegou isso aí, você entendeu? Então a minha palavra que eu digo a você: não ande na sua vontade, não ande na sua ação, tenha a sua ação alinhada com a palavra dele. Pedro teve uma ação, teve uma atitude, porque ele mandou. Aí o que Jesus diz? Vem. Quando Jesus disse vem, uma palavra tão curta, vem, Jesus assumiu a responsabilidade. Sabe por que tem gente afundando e Jesus não vem socorrer ele, irmão? Porque ele tomou atitude. Ele tomou ação. Ele chegou na porta para abrir, estava chaveado. Procurou a chave, não tinha chave. O que ele fez? Meteu o pé na porta. Abriu o cenário antes da hora. E entrou no cenário e estava lá muita coisa legal. Mas ele não sabe lidar com as coisas legais.
Tem gente que pede prosperidade. Eu vou falar isso para você, preste atenção. Já estou encerrando. Tem gente que pede prosperidade, mas não se preparou para lidar com a prosperidade, não se preparou para lidar com o dinheiro. Aí Deus dá prosperidade para ele, irmão, ele se perde. Enquanto ele não tem emprego, enquanto ele não tem nada, está sofrendo, ele é humilde, ele está na igreja, está orando, está buscando, mas quando Deus abre as portas, o tempo que ele tinha para vir na igreja não tem mais tempo, ele tem tempo para correr atrás de mais coisas, de conquistar mais, de passear, de não sei o quê, não que isso seja proibido, mas tem que equilibrar o tempo, amém? Você consegue entender isso? Então Deus não vai te dar nada para você, para que venha roubar você dele. Tudo que Deus te dá, Ele vai te dar para que você seja uma bênção para você, para a sua casa e para outras pessoas também. Pedro teve ação e disse assim, ó, se o Senhor me mandar eu vou. Você precisa falar isso para Jesus também, irmão. Se o Senhor me mandar eu vou. Se é da tua vontade, manda eu ir. Se não é, Senhor, eu confesso a vocês que eu faço uma oração já faz, acho que uns 5 anos, irmão. E quando eu comecei a orar desse jeito, eu comecei a orar com medo. Hoje eu oro, para mim é natural orar assim. Pedir para Deus fechar as portas que não foi Ele que abriu. Não sei se você ora, mas eu não orava. E quando eu comecei a orar com medo. Mas daí eu começava a orar e dizer assim, Deus, as portas que não foi o Senhor que abriu, fecha. Aí vinha o medo, mas e se fechar, o que vai acontecer? E se eu perder tal coisa? E se essa porta se fechar, como que vai ser minha vida? Eu comecei a ficar com medo. Mas eu continuei. E eu confesso a vocês, irmão, que teve N portas que fechou. Portas assim que eu jamais imaginava que iam se fechar. De chegar pessoas e nos convidar para nós sair do ambiente, se retirar do ambiente que estava. Mais ou menos assim para você entender. E o negócio foi fechando porta. Já não era mais um cenário de portas abertas. Era um cenário de porta batendo, se fechando. Se fechando, e se fechando, e se fechando. E eu continuei orando. E ainda continuo orando. Hoje é natural, irmão. Hoje eu não tenho mais medo. Porque eu aprendi a viver nessa dependência de Deus, irmão. E eu digo assim, Deus, a porta que não foi o Senhor que abriu, pode fechar, porque eu não quero mais viver nela. Aí você vai viver só naquela dependência de Deus. Mas e se a porta não abrir, pastor? Eu espero. Mas se demorar, eu fico esperando. Eu não vou mais forçar a porta para abrir. Eu preciso caminhar nessa palavra. Se o Senhor mandar, eu vou. Se o Senhor dá ordem para mim ir, eu vou descer do barco, vou sair da plateia e vou andar sobre as águas. O Senhor disse, vem. Pedro colocou o pé. O negócio era duro, mas quando que a água é dura? A água é mole. Mas ele ali naquela hora não afundou, colocou o outro também não afundou, deu o segundo passo, deu o terceiro passo, quarto passo, não sei quantos metros, não sei quanta distância ele caminhou, mas ele foi caminhando sobre as águas. Mas aí o que aconteceu? Ele teve coragem, teve ação, e faltou o que? Foco. Talvez o que está te levando para o fundo não é a falta de ação, não é a falta de atitude, não é a falta de coragem que você tem. O que está te levando para o fundo, que está fazendo o seu casamento afundar, sua vida espiritual afundar, sua vida financeira afundar, não é falta de coragem nem falta de atitude, é falta de foco, e é falta de fé. Porque o que o foco me diz? É o manter focado em Jesus, manter focado nele, olhando para ele, mas está o vento soprando, tem alguém ameaçando à direita, eu estou focado nele. Tem alguém caindo à minha direita, eu estou olhando para ele. Tem alguém ameaçando e diz que vai dar tudo errado, mas eu continuo olhando para ele. Isso é ter foco, irmão. Amém? Isso é foco. Vai cair todo mundo em tua volta, todo mundo vai dizer que vai dar errado, mas você está olhando para ele, você tem um foco, e nada vai tirar você do foco, mas a onda vai vir muito alta, você vai manter o seu foco. O que te mantém na superfície, eu repito aqui nessa noite, é o teu foco em Cristo e a tua fé nele, não é a tua ação nem a tua coragem. O que te mantém na superfície, se Pedro tivesse, porque veja o que Jesus diz ali embaixo, o que ele fala. Aí Pedro começa a afundar, aí Jesus pega na mão dele e diz assim, ó, levanta, homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Duvidou, afundou. Quando você duvida, você começa a afundar. Quando você começa a duvidar, e que você começa a ouvir conselho de muita gente, irmão, faz uma seleção, pelo amor de Deus. Quem são as pessoas que falam no teu ouvido? Quem são as pessoas que tu vai pedir conselho? Quem são as pessoas que tu vai consultar? São palavras que vai massagear o teu ego, ou são palavras de destino?
Palavra de destino, irmão, não acresce, não dá ibope, não multiplica ouvintes, só fica quem quer destino, irmão. Mas palavra motivacional, palavras motivadoras, irmão, vai dar muito ibope, muita gente vai querer te ouvir. Mas aí, isso vale a pena? Não vale a pena. O que vale a pena, irmãos, a gente dá destino certo, é você plantar com profundidade, é você saber onde você está plantando, não é jogar semente assim a qualquer jeito, é você preparar a terra para jogar a semente. Fica de pé diante do Senhor. Jesus chama a atenção de Pedro, dizendo assim, ó, homem de pequena fé, por que tu duvidou? Pegou na mão dele, levantou. Pedro já estava afundando, quem sabe tinha dado uma afundadinha já. Porque às vezes Jesus deixa a gente fazer assim, irmão. Ele deixa você dar uma afundadinha. Quem já afogou no rio já, né? Tomando banho no rio lá, não sabia nada direito, entrou no poço fundo, entrou na piscina que seja lá, e tomou um gole de água lá, afundou e ficou apavorado, né? Mas Jesus faz assim com a gente às vezes. Ele só deixou Pedro assim, sabe, você ser cabeção, vou deixar você afundar um pouquinho. Aí depois pegou ele na mão e disse assim, levanta, homem de pouca fé. Por que tu duvidou? Aí, tu acha que Jesus levou ele caminhando, carregado nas costas para o barco? Acredito que não. Pegou na mão dele e caminhou junto com Jesus, ele não afundou mais. Porque quando você caminha com Jesus, você não afunda, você fica na superfície, amém? Você só afunda quando você caminha da tua própria, você só afunda quando você caminha sobre as águas na sua própria escolha. Aí Jesus subiu no barco, e a Bíblia diz que a tempestade parou. Mas por que a tempestade não parou antes? Podia ter parado antes, parece que Jesus faz as coisas para criar problema. Deus parece que é um Deus que gera problema. Mas Ele gera problema para nos fazer mais forte depois que o problema passa. As tempestades, irmãos, não são para te afundar, não são para te destruir. As tempestades são para te levar mais longe. Você acredita nisso? Amém. Os furacões da vida, irmãos, os venavais, são para mostrar, revelar quem você é. Aonde a tua fé está firmada. Os furacões, aquele vento ali não serviu para fracassar Pedro. Aquela queda de Pedro, irmão, não serviu para desmoralizar ele. Eu acredito, irmão, que alguém dali do barco tirou um sarrinho dele. Porque sempre tem uns engraçadinhos, não tem? Aquelas pessoas, quando você cai um tombo, cai ali, dá uma queda, escorrega, alguém ri, alguém começa, tem uns coleguinhas que às vezes são assim, ri de você porque você escorregou, e acredito que no barco também não era diferente. Algum Dila, assim, né, pastor Dila, pastor Celso, André, que gosta de rir, errou, vai lá e ri. Alguém riu dele e disse assim, ei, caminhou, mas afundou. E Pedro assustado, amarelo, irmão. Imagina, o cara tomou um susto daquele. Mas ele entrou naquele barco um homem diferente. Ele entrou naquele barco um homem com história. Um homem que escreveu a sua própria história. Porque depois dele, irmão, nunca mais a Bíblia revela que alguém mais caminhou sobre as águas. O único que tinha história para contar. Quem sabe, deixa eu conjecturar aqui. Deixa eu usar minha mente santificada, como disse. Pedro estava velho, seus netinhos, foi para a beira da praia, à beira do mar, e tinha história para contar para o netinho, disse assim, ó, o vovô caminhou sobre essas águas um dia, vovô afundou, tomou um susto danado, mas o vovô caminhou sobre essas águas um dia, porque eu caminhei na direção da palavra do mestre. Ei, o que eu quero dizer com isso? Se você ter ação, se você ter coragem para sair dessa zona de conforto que você está vivendo, desse comodismo, se você tiver coragem de sair da plateia, cara, você vai escrever a tua própria história com o seu próprio punho. Tem um hino que diz que Deus vai escrever uma nova história. É mentira, irmão. Deus não vai escrever a tua história. Ele te deu caneta e papel na tua mão. Quem vai escrever essa história é você. Ou é uma história de fracasso, é uma história de derrota, é uma história de comodismo, ou é uma história de conquistador. Como que as pessoas vão lembrar de você no dia do seu velório? Que tipo de gente era você? Ah, como eu quero que as pessoas lembrem de mim, de coisas boas que eu fiz no dia do meu velório. E ai delas se não lembrar, não falar coisas boas. Levantarei daquele caixão. Misericórdia. Não, só para você entender, irmão.
Eu já fui em velório, irmão, de pessoas idosas, que crianças, adolescentes, pessoas de várias faixas etárias de idade, abraçavam o caixão, e na hora do enterro, não queriam que sepultasse. Aí eu comecei a pensar assim comigo, fazendo uma reflexão naqueles cemitérios, assim, meu Deus, o que esse cara fez de tão bom, que eles não querem sepultar o cara? Deve ter deixado um legado, deve ter feito uma história muito grande. É diferente de pessoas, irmãos, que não têm caráter, pessoas que não têm ação, pessoas que têm uma vida na média, uma vida medíocre, uma pessoa que não faz nada pelo próximo, que não faz nada por ninguém. As pessoas querem enterrar logo para se livrar, para poder ir para casa logo. Irmão, é diferente. Faça a tua própria história, escreva a tua própria história, seja canal de bênção na vida das pessoas nesses dias. Será que a sociedade vai sentir falta da gente se a gente morrer? Será que tem alguém que vai dizer assim, meu Deus, como vai ser agora o mundo sem essa pessoa? Como vai ser os dias sem essa pessoa? Você tem que fazer falta nos ambientes aonde você está inserido, cara. Se você é uma pessoa que as pessoas não sentem a tua falta, tem alguma coisa errada, pastor, mas ninguém gosta de mim, tem alguma coisa errada, irmão. Ou você é um cara muito ranzinza, é um cara muito problemático, que as pessoas se afastam de você. Só pode ser isso. Pelo menos alguém, pelo menos a tua esposa tem que querer bem de você, pelo menos seu filho, seu cachorrinho, alguém tem que gostar de você, irmão. Amém? Tem que fazer falta para alguém. São ações, são atitude. Mas tem gente que se acomoda na plateia, irmão, e vive uma vida na plateia, vive uma vida de espectador, somente assistindo o que está acontecendo no mundo. E Deus tem nos levantado nesses dias para transformar o mundo, para transformar os ambientes, para colocar o pé no ambiente. Tem gente que diz assim, pastor, mas esse ambiente está muito problemático, é por isso que Deus te colocou ali. Tem muito problema nessa empresa, pastor, tem muito problema nesse trabalho, nesse setor de trabalho. É por isso que Deus te colocou ali, porque Ele sabe que você é capaz de mudar aquele ambiente. Ah, meu Deus, tem alguém que está entendendo isso? Existe um dispositivo dentro de você que precisa ser ativado, e eu estou aqui nessa noite para ativar esse dispositivo e dizer para você que você pode. Você pode fazer muito melhor do que você tem feito. Pastor, mas eu quero fazer missão, quero ser um pregador. Começa pregando para o seu vizinho. Pastor, mas eu nem conheço ele. Faz uma xícara de café, leva para ele de manhã cedo lá, um bolo, um pão de queijo, alguma coisa. Leva um lanche, faz amizade, faz alguma coisa, transforma o ambiente aonde Deus te colocou. Fecha teus olhos e começa a falar com Deus. Ah, meu Deus, eu preciso liberar muita coisa aqui nessa noite, para que você possa receber aquilo que Deus tem liberado ao meu coração. Mas a palavra que não quer calar é esta palavra dizendo: sai da plateia para você escrever a tua própria história, ser o protagonista da tua própria história. Adore o Senhor nessa noite, em pé ou sentado, fecha teus olhos. Mas e se eu cair, pastor? Se cair, tu se levanta, cara. Se der errado, você vai tentar de novo até dar certo. Como o cara lá que fez a lâmpada, quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada e errou quantas vezes, mas ele não parou até que deu certo. O que seria do mundo sem lâmpada? Tu acha que hoje a tecnologia que tem, muita gente não errou, muita gente não fracassou? Primeiro avião que foi voar, tu acha que muitas vezes não caiu esse avião antes dele se tornar algo grande, algo potencial, algo bom? Alguém fracassou, irmão, para poder deixar o mundo como está. Você não pode ter medo de fracassar, irmão. Não estou incentivando você a fazer qualquer coisa. Você precisa falar o que Pedro falou: se o Senhor mandar, eu vou. Se é isso que o Senhor quer, eu faço. Aleluia. Fecha teus olhos, adore Ele, entre na presença dEle e diga assim: eu preciso sair da plateia. Diga para você mesmo, diga para a sua consciência, diga: eu preciso parar de ser um espectador, eu preciso de ser um assistidor de culto.
Eu preciso começar a oferecer um culto para Deus. Eu preciso parar de reclamar um pouco e preciso começar a fazer alguma coisa para mudar. Na brisa que vem do amanhecer. Se eu tivesse medo de fracassar, irmão, eu jamais estaria aqui. Ouço a sua voz. Se um dia tu quiser saber, irmão, eu vou sentar com você e vou falar quantas vezes eu fracassei. Quantas vezes eu fracassei, cheirei a lona, beijei o chão, fui nocauteado no meio da luta, mas aqui estou de pé de novo e ninguém para, ninguém para. Meu irmão, você precisa reagir diante dessa situação. Espírito Santo, já era para você estar voando como águia, mas você continua com a visão de pardal, porque as pessoas que você anda, elas têm mente de pardal. Ande com pessoas que têm visão de águia, cara. Quer ser um conquistador, ande com pessoas que são conquistadoras. Da criação a cantar, aleluia, aleluia. Receba aí a presença dele, receba a presença dele. Oh Espírito Santo, tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu vivo, o ar que eu respiro, só penso em você. Deixa eu falar um negócio para vocês. Pensa nisso que eu falei nessa noite, meu irmão. De qualquer forma tu vai escrever tua história. Uma história de um perdedor, de alguém que viveu uma vida de mediocridade, ou de alguém que tentou, quebrou a cara assim. Sabe? Vai chegar um tempo na vida de algumas pessoas aqui, irmão, tu vai olhar para você e só vai aparecer marcas no teu corpo, só vai aparecer cicatriz no teu corpo. Mas a cicatriz não dói, irmão. O que dói é ferida. Tem gente que não mexe na ferida. A ferida só vai se tornar cicatriz se você mexer nela. Mas aí a pessoa prefere ver uma vida cheia de ferida e nunca vai ter cicatriz. Mexe na ferida. Tem algumas pessoas, irmãos, se você diz assim, pastor, não aguento mais, pastor, é muita luta. Aí tu começa a entrevistar ela para saber que tipo de luta ela está vivendo. É só porque alguém não gosta dela. É só porque alguém não elogiou ela. Essa é a luta dela. Tem gente que tem muito mais luta. Aqui é a pastora Aline. A pastora Aline essa semana perdeu um bebê. Perdeu a pastora Aline. E onde ela está? Em cima de uma cama, chorando, se lamentando. Depressiva, agoniada, não vou mais na igreja porque perdi meu bebê, o bebezinho, meu sonho que eu queria. Não.
É isso que Deus quer, irmão, é pessoas de ação, pessoas de atitude, pessoas que nada para você. Olha com ela, pastora Cláudia. Pastor Dila, vem cá. Pastor Dila, vem cá. Estenda as tuas mãos para cá e ore. Para de reclamar da vida, cara. Ei, para. Deus quer te levar em níveis mais altos. Se for da vontade de Deus, Ele dará outro bebê no seu tempo. Ele dará outro bebê no seu tempo. Ele já deu 2. Ela não podia gerar nenhum e Deus deu 2. Ele poderá fazer isso, mas para tudo existe um propósito. Qual é a tua luta? Qual é a tua dor que você está aí parado no tempo? Deus quer te pegar nessa noite, quer te colocar para cima. Tem alguém que precisa de oração nessa noite? Vem aqui que eu quero te ajudar. Venha correndo na frente. Se você diz assim, pastor, mas eu quero sair, mas não consigo. Eu estou no embaraçado aqui, não consigo sair. Vem aqui que Deus quer destravar você nessa noite. Vem aqui que nós vamos orar por você. Ele vai destravar você. E você vai começar a andar. Você vai começar a fluir. Ai, a empresa. É os negócios que não andam, é os negócios que não fluem. Vem aqui que nós vamos orar por você agora. Queremos profetizar na tua vida e queremos declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a permissão da irmã Yara, essa irmã perdeu um filho também recentemente. E eu acho que é só quem tem dor, irmão, quem perdeu para saber a dor. Mas aonde ela está, depressiva? Não, está aqui adorando a Deus. Ah, meu Deus, levante a tua cabeça. Sai desse calabouço. Nossos pastores, nossos líderes, impõem as mãos sobre essas pessoas aqui. Deus vai destravar pessoas aqui nessa noite. E vai tirar pessoas da plateia. E vai começar a colocar essas pessoas no lugar onde elas precisam estar. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Essa noite é uma noite de destravamento. É uma noite de destravamento. É uma noite que Deus está ativando aí um dispositivo dentro de você. E está dizendo, filho, você não nasceu. Você não nasceu para rastejar. Você nasceu para voar. Ei! Em nome de Jesus. Seja um inconformado. Seja um inconformado. Seja uma pessoa inconformada. Não uma pessoa frustrada, não uma pessoa reclamona, mas uma pessoa inconformada. Eu não me conformo. Tá bom, mas pode ficar melhor. Tá ruim, mas vai melhorar, vai dar certo. Eu vou me virar nos 30 aqui, vou me levantar de novo. Pastor, mas eu caí, estou jogado nas traças, pastor. Levanta, porque Ele te chama. Sai da plateia e escreva a tua história. Seja o protagonista da tua própria história. Não deixa outro escrever a tua história, cara. Não deixa outro pegar a caneta que Deus te deu, pegar o papel que Deus te deu e rabiscar esse papel. É você que precisa se posicionar. Eu profetizo que 2020 Deus vai te tirar do anonimato. Deus vai tirar você dessa mediocridade, dessa visão de escravo, e vai colocar uma visão de homem livre. E você vai começar a fluir no propósito de Deus. Ei! Mas não se renda. Não se renda, não se renda. Não se mostre frouxo diante da tempestade. Não se mostre covarde diante da luta. Se mostre valente. Para todo problema grande existe uma possibilidade, existe um meio, existe um jeito de sair dessa circunstância, cara. Ah, meu Deus. Adoro o Senhor mais um instante. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Você que está aí no banco, estende as mãos para cá, ora por essas pessoas. Quem sabe você assim, pastor, mas eu precisava ir na frente, mas não vinha. Dá tempo ainda. Deixa alguém tocar em você. Deixa alguém que acredita nos sonhos teus tocar em você. Acalma o meu pensar. Oh!
Vem, vem Yeshua. Vem Yeshua. Vem Yeshua, entra nesse recinto, Pai. Entra nesse cenário de derrota. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Ele é a cura, Ele é a cura. Ele é o remédio. Ele vai mudar a tua história. Vai, sim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sem Jesus não dá. Caminhe debaixo da palavra dele. Caminhe na ordem dele. É impossível para ti. Nada é impossível. Declarei. Declare. Nada é impossível. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar esse culto, irmão. Mas essa palavra não vai encerrar aqui não. Ela vai continuar falando com você essa semana. Aí eu vi a voz do Espírito dizendo assim, ó: sai da plateia. Sai da plateia e seja um protagonista. Sai da plateia e seja um protagonista. Os espectadores, deixa eu falar isso para você. Os espectadores que estão na plateia, eles só vê o que está acontecendo. Mas as pessoas que têm uma atitude de ação, eles fazem acontecer. E é para isso que Deus te chamou. Tu vai começar a fazer acontecer. Você vai, pastor, mas não dá certo. Faça dar certo. Amém? Teve uns meses atrás aí, quase um ano, eu estava numa angústia terrível, quase desistindo, quase parando, quase jogando a toalha, irmão. Eu estava indo para a igreja, lá no Rio Alegre ainda. Disse assim, talvez não vai dar para continuar. E o Espírito Santo veio e falou diretamente no meu espírito. Disse assim, faça dar certo. Você não é covarde, você não vai parar. Faça, eu te trouxe até aqui, eu investi alto em você, eu te trouxe até aqui. Faça dar certo, porque a hora que dá certo, muitos vão vir até você. Muitos vão te procurar, faça dar certo. Aí eu tomei aquela palavra para mim e disse, então Senhor, entrega comigo. O que está no meu alcance eu vou fazer dar certo. Eu vou me esforçar ao máximo para dar certo. Mas tem coisa que eu não posso fazer dar certo. Eu disse, então essas coisas deixa comigo. Que essas coisas que você não pode fazer, eu farei por ti. E é o que Ele tem feito nesses dias. E Ele vai continuar fazendo isso. Ei, receba aí um pouquinho mais da presença dEle. Oh, amado, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Creio que tu és eu creio. Creio que és tudo para mim. Obrigado, Jesus. Nos dá uma semana de paz, Senhor. Nos dá uma semana de bênção. Vamos encerrar, irmão. Se nós continuar aqui, o negócio vai andar e a hora está passando. Levante a mão, agradeça a Ele. Receba uma semana de vitória, receba uma semana de bênção. Que seja uma segunda-feira repleta de bênção na tua vida, repleta de paz, de esperança, de alegria. Que o Espírito Santo guarde você, proteja você, a tua ida e a tua vinda, a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor te guarde, te proteja, que a mão de Deus esteja sobre ti, guarde você por onde você for.
Não deixe você entrar em portas erradas. Não deixe você abrir cenários que não foram autorizados para você abrir. Que o Espírito Santo esteja no controle de tudo na tua vida. Assim encerramos esse culto dizendo que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça no seu coração. Deus abençoe vocês, ótima semana para todos. Volte sempre, Deus abençoe.